Yatsen Chogi Yodrege Pemajum Veje Sudan Kodo Kado Mante Ko Che Che Je Sodaru Che Jinje Ma Che Je So So Guru Pema Si Je Hon Om Jin Jin San Temage Sadom Pola Yatsen Chogi Yodrege Pemajum Yeje Sudan Kodo Kado Mante Ko Che Che Je Sodadu Che Jinji Vachi Jesus So Guru Pema Si Je Hon Hon Wajin Yuji Nurjan San Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Yodrege Pema Jom Je Sudya Kodo Kandro Mampe Ko Che Che Je Sudadu Che Jinji Ma Che Je Su So Guru Pema Si Je Om Jin Jin Jan San Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Yodrege Pemajum Yeje Sudra Kodo Kadro Monte Ko Che Che Je Sudadru Che Jinji Ma Che Je Su So Guru Pema Si Je Sinje Chodan Sochi Chonama Jancho Badu Dani Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lula Pinchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonama Jancho Badu Dani Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lula Pinchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonama Jancho Badu Dani Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lula Pinchi Sanje Pasho. Boa noite, gente. A gente vai começar um capítulo novo hoje do texto Dança Mágica. É um capítulo super bonito e, assim como os outros, a gente não vai concluir ele hoje. A gente vai levar pelo menos mais um encontro para poder olhar ele e ainda assim olhar ele de uma forma um pouco rápida, porque se a gente olhar a maneira como Tilly Norbu vai oferecer essa contemplação sobre os 5 elementos, sobre o aspecto da energia, é como se ele fosse pincelando diferentes áreas da vida que nos tocam, seja a visão de mundo, seja a dimensão de respeito, seja a dimensão da tradição, seja a dimensão da saúde, de cura. E hoje ele vai fazer, então, ele vai percorrer esse caminho da gente reconhecer essa qualidade da energia, dos elementos, através do tema da arte. Então ele vai usar um outro pretexto para isso, né? E é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente olha, é como se a gente estivesse olhando assim, bom, qual será a perspectiva que o Tilly Norbu ou que o budismo tem com relação à arte?
como se a gente estivesse se relacionando quase como uma espécie de curiosidade com esse tema. Mas é como se não necessariamente quando a gente olha, por exemplo, para uma abordagem como essa ou para um tema como esse, a gente possa pensar que aquilo realmente vai tocar a nossa vida ou a nossa prática. Né? Por quê? Porque provavelmente muitos de nós não consideramos artistas, né? A gente talvez se ache meio quadrado, meio burocrático demais para a gente se considerar artista. A gente talvez nunca talvez tenha feito nada assim muito criativo, né? Talvez não se ache com habilidades manuais ou habilidades artísticas das mais variadas, né? E talvez a gente olhe também para os artistas como quase como se fosse uma classe de seres um pouco estranhos, né? Que é como se eles nunca tocassem de fato a vida real, do cotidiano e assim por diante, né? É como se fossem seres um pouco apartados, assim, que ou eles têm um pé na lua, ou eles têm os dois. Mas é como se não fosse algo que dissesse respeito à seriedade da vida, necessariamente, né? É como se a gente olhasse aquilo às vezes como uma brincadeira, né? Ou qualquer coisa assim, né? Mas aqui é muito interessante olhar o trajeto que o Tilenor ele oferece. É como se ele pegasse, na verdade, o tema arte para arte aqui é um pretexto para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente olhar para a nossa própria prática. Só que ao invés de ele olhar para a própria prática, ele fala da arte. Então essa é a habilidade dele. Ele está falando da arte como alguém que está falando assim, da arte, das pinturas e assim por diante, mas na verdade ele está falando de como que a gente se relaciona com a gente mesmo. Como é que a mente se relaciona com a realidade? Como é que a gente se relaciona com as nossas emoções? Como é que a gente fica autocentrado? Como é que a gente pode manifestar compaixão? Para não ficar falando disso de uma maneira um pouco seca, assim, professoral, ele conta uma história da arte. É muito bonito a habilidade dele. Então, a gente é como se a gente se visse o jeito que ele vai falar do artista é o jeito que a gente vai se ver operando. É como se nós mesmos e essa classe, né, ou esse ser que a gente vai chamar de artista, nós tivéssemos a mesma mente. A gente só vai manifestar aquilo de um jeito prático, um pouco diferente. Mas, em síntese, é a mesma coisa. Então, quando ele vai descrever o artista, no sentido do samsara, né, dessa percepção confusa, vamos dizer assim, ele está falando da gente enquanto seres um pouco, seres não nem um pouco, bastante perdidos no meio do samsara. E aí quando ele vai falar do artista do Dharma, ele está falando então como é que a gente poderia olhar, como é que a gente deveria olhar, como é que o Bodhisattva poderia olhar para as coisas. Então ele vai usar a arte como um pretexto para falar do caminho e para falar da realização. A habilidade dele é muito impressionante, como ele faz isso. Né? Então esse capítulo se chama Arte. Como todo capítulo desse texto, vocês vão ver que ele começa sempre com uma estrofe, como se fosse uma composição dele mesmo. Então ele diz assim: no teatro do espelho de cristal da mente desperta, o artista supremo executa suas exibições mágicas. Rara é a plateia com discernimento lúcido capaz de assistir a essa sabedoria. Isso aqui já é super bonito. Porque ao invés dele escrever de um jeito dizer, filosófico, de um jeito assim, como se fosse um sutra, né? Ele fala da mente desperta como um artista que cria realidades. Mas poucos têm capacidade de perceber isso, a plateia, né? Então, isso aqui já é um koan, como se com isso aqui a gente já pudesse parar e meditar e entrar em retiro, né? Só com essa estrofe inicial aqui que já é super profundo, né? Super bonito. Aí vai começar o texto mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Então agora vai começar o texto. Ele vai dizer assim: toda arte ela é composta de elementos sutis e de elementos grosseiros.
água, terra, fogo, terra, água, fogo, ar, espaço. Sutis e grosseiros. Não há como um artista se expressar sem os elementos. Não tem como. Pouco a gente pensa sobre isso, né? Mas ele está dizendo, não tem como. E não significa que o artista vai ter que desenhar a terra, ele vai ter que moldar a água, não é sobre isso. É que aquilo já está presente, independente do que ele faça. Aí ele dá umas explicações super boas. Ele diz assim, quando as pessoas elas usam expressões tais como cabeça quente, a pessoa está de cabeça quente, ela está com o coração frio, gelado, ela tem um humor seco, ou ela tomou um banho de água fria, isso mostra que elas naturalmente conectam os temperamentos sutis com as expressões grosseiras dos elementos. Ou seja, como que os estados emocionais, os estados mentais, que não se separam dos estados emocionais, eles não são coisas diferentes, eles inevitavelmente, então, eles são inseparáveis dos elementos. Porém, e aqui começa a ficar mais interessante ainda, ele diz assim, os artistas, a fim de ganhar experiência com os elementos sutis internos, esses 5 elementos, por exemplo, que são a fonte dos elementos grosseiros externos, eles precisam ir além de expressar os elementos de uma forma óbvia. Então, eles vão precisar de uma criatividade. Paradoxalmente, é como se os artistas eles não pudessem desenhar aquilo para o outro. Desenhar seria assim a coisa mais tosca e grosseira que seria, que a gente poderia imaginar de comunicar alguma coisa para o outro. Eles vão usar alguma outra forma, né? Então, como expressar de uma forma que não seja necessariamente tão óbvia? É assim que eles se tornam capazes de fazer arte, que reflita o que as pessoas precisam. Aí ele diz, de acordo com a perspectiva mundana, samsara, os artistas, eles não têm o objetivo último de atingir a iluminação. Pois é. Eles têm a finalidade temporária de reconhecer as emoções internas e então as expressar externamente. Quando a gente lê isso, a gente pensa que horrível, esses artistas, né? Coitados, eles não querem atingir a iluminação. Quem diz que a gente quer, né? Então aqui ele está falando dos artistas, mas ele está falando da gente. A gente tem uma finalidade temporária de reconhecer as nossas emoções internas e de expressar elas externamente. Os artistas comuns, coitados, eles geralmente se expressam com fins de comunicação, fama ou poder. E só eles fazem. Mas aqui tem um comentário muito interessante, porque se ele deixa isso assim, é como se fosse apenas uma crítica, né? Mas aí ele começa a explicar. É muito interessante a explicação dele. Ele diz assim, por que os artistas se sentem isolados, esses seres, né? Eles se sentem isolados, eles querem se conectar com o mundo externo, usando a arte para o benefício próprio. Então, aqui é interessante, porque essa noção de querer se conectar, ela é super profunda. Porque se a gente parar para pensar, o tempo todo a gente está querendo se conectar com os outros. Dos jeitos mais variados. Seja quando a gente, por exemplo, pensa em sair na rua e aí bota uma roupa melhorzinha. Tipo pandemia, tá todo mundo assim, em casa de pijama. Ou quem pode, né? Aí vai sair, a pessoa pensa, não, vou botar uma roupa melhorzinha. Ou então a pessoa vai fazer um zoom e pelo menos na parte de cima ela bota alguma coisa, né? Ou penteia o cabelo, ou deveria, pelo menos. Mas é o fato, hoje a gente vai escrever para alguém, vai mandar uma mensagem, e aí minimamente a gente para pensar quais palavras a gente escolhe utilizar. Então, é como se a gente pudesse olhar para isso como se fosse simplesmente como se fosse uma crítica de autocentramento.
Mas, na verdade, isso é um reflexo, né? É uma constatação que os outros importam para a gente, que a gente se importa com os outros também. Então, não é necessariamente que a gente está desconectado e a gente está buscando se reconectar, não é isso. É que é perceber que a gente já está conectado o tempo todo, a gente só não está se dando conta. Isso é mais simples do que a gente ter, como se a gente tentasse se reconectar. Só que isso é mais sutil, na verdade. Então, o Trungpa Rinpoche, ele vai olhar para essa tentativa de conexão infinita da gente e ao invés dele ficar numa postura crítica de dizer você está se preocupando com a sua autoimagem, você quer ser feliz e você quer se afastar do sofrimento, você quer ser elogiado, você não quer ser criticado, como se viesse uma voz assim inquisidora para cima de nós. O Truba ele dá uma volta e ele diz, olha, tem muitos jeitos de olhar para isso. A gente pode ver que um outro jeito que é tão válido quanto, se não muito mais válido e interessante, é a gente reconhecer que esse tipo de atitude é o que ele vai chamar de bondade fundamental. Bondade fundamental é o fato de que a gente se importa com os outros também. Tá certo que aquilo tem autocentramento no meio, mas não tem como ser diferente. Mas a gente tem uma bondade fundamental. A gente se arruma de um jeito, a gente penteia o cabelo de um jeito, a gente se comporta de um jeito, a gente se importa também. Aquilo está misturado, mas ele diz tem bondade no meio disso também. Tem uma bondade fundamental. E todos os seres têm isso. Eles têm essa semente dentro, né? Então isso muda completamente o jeito de olhar para as coisas, né? Por quê? Porque quando a gente reconhece que essa tentativa de se conectar, que ele vai dizer que os artistas tentam fazer o tempo todo, se eles se darem conta dessa qualidade de bondade fundamental, eles podem começar a manifestar uma qualidade de dignidade, que é uma qualidade super bonita, que o Trungpa especialmente ele traz, né, essa qualidade de dignidade. Mais adiante a gente vai ver uma fala do Trungpa super bonita sobre arte e dignidade, né? Eu trouxe aqui, no finalzinho a gente vai ver isso, super legal. Então, na perspectiva comum, a gente se sente isolado, e aí a gente quer se conectar com o mundo externo, e a gente usa os nossos meios, pode ser a arte, pode ser qualquer outro meio, uma forma da gente se expressar, né? Aí o Tiago fala, porque os artistas, no caso, vão pensar, eles não estão conectados com um tipo de fonte que siga além do seu próprio intelecto ou da sua própria tradição, eles não são capazes de explicar para os outros em profundidade sobre o que é o seu trabalho. Essa aqui é uma coisa muito curiosa, porque a gente poderia imaginar que a gente sabe explicar o que é que a gente está fazendo, mas se apertar um pouco em profundidade, a gente talvez não saiba realmente o que a gente está querendo com aquilo. É isso que ele está dizendo. Eles fazem apenas uma arte que acaba sendo como um mestre que os domina. Eles ficam reféns, né? Se eles não se expressam a partir da perspectiva de sabedoria, o resultado invariavelmente é impermanência e uma diminuição de energia que leva ao sofrimento. A gente pensa no caso dos artistas, eles ficam presos à carreira deles, eles ficam presos à sensação da obra, que eles não conseguem se livrar daquilo. E eles também ficam, eles começam a ser cobrados. Então, se eles fazem alguma coisa que chama muita atenção, ninguém vai esperar alguma coisa, senão ainda maior, da próxima vez. Aí entra num ciclo vicioso que é muito difícil sair, né? Tem uma cobrança quase social em cima disso, né? E a gente pensa, bom, isso acontece com os artistas, mas a gente vê isso na nossa vida, né? A gente montou um negócio, a gente investiu anos na nossa vida, aí repentinamente a gente não vê mais sentido naquilo. Mas aí a gente pensa, mas eu passei tantos anos, eu vou desistir assim? Não, eu não vou. Então, o que eu vou que os outros vão pensar? E assim por diante. Então é como se curioso isso.
De acordo com o ponto de vista budista, a intenção do artista é a compaixão. Os artistas budistas, eles criam com o objetivo de se conectar com os outros seres. É o mesmo objetivo, se conectar. A gente não corta a conexão, a gente quer a conexão por meio dos seus elementos interiores puros. E assim, eles buscam transformar os seus elementos externos grosseiros em iluminação por meio dessa conexão. Isso aqui é super interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, a intenção do artista, Bodhisattva, é transformar a realidade objetiva, a realidade externa do outro, em iluminação. E a nossa também. O artista tenta fazer isso. Se a gente olhar, parar para pensar, isso é o que o Bodhisattva faz. Ele pega aquela realidade objetiva que a gente está vendo e está achando horrível, e ele diz, veja, você pode ver muitas coisas a partir disso. Você pode gerar compaixão, você pode ver a vidya, você pode ver as emoções, você pode ver a sabedoria do espelho, você pode ver o que você quiser aí dentro. Tá tudo aí, é só você parar e ver. Então, isso o artista ele faz a mesma coisa. Ele pega uma realidade objetiva, que aparentemente não tem o que fazer, e ele transforma aquilo no mínimo em caminho. Esse é o nosso desafio. E é o desafio do artista também. Ele não foge da realidade externa, mas ele transforma a realidade externa em iluminação. Como fazer isso, né? No sistema tântrico, os artistas, eles expressam a qualidade da energia pura dos elementos internos, externamente, por meio de imagens e estátuas que representam a forma. Então, aqui são as 5 qualidades, né? No sistema Vajrayana, os artistas, eles vão expressar essa qualidade da energia pura dos elementos internos através de imagens e estátuas. Então, a representação da forma. Por meio dos ensinamentos, das canções, dos poemas, música que representam a fala. Então, a gente não vai evitar a forma, mas como que a gente transforma a forma em iluminação? Como que a gente transforma a fala através de ensinamentos, de canções, de poemas, de música em caminho? Como fazer, né? Por meio da dança, que representa as atividades, o movimento, o corpo. Então, a gente não exclui o corpo, não exclui o movimento. É como transformar a dança, como transformar o movimento, o corpo, em iluminação, em caminho. E por meio das infinitas manifestações harmoniosas, que representam a mente. Porque os artistas aqui, os praticantes desse Pilates, eles estão conectados com a fonte dessa energia pura, eles sempre podem explicar para os outros, em profundidade, o que é o seu trabalho. E eles são sempre senhores da sua arte, que é um ponto super bonito de pensar, né? Eles não são reféns do que eles constroem, que é a nossa situação sincera, né? A gente se torna refém do que a gente faz. Aí, pessoal, aqui o Zé Paiva, nas atividades que ele oferece, ele está tomando um texto, eu não sei se o Zé Paiva está aqui, eu acho que não. O Zé Paiva está. Eu vou usar um pouquinho, viu, Zé? Aquele textinho que tu usou. O Zé Paiva está traduzindo os trechos de um livro do Trungpa Rinpoche que se chama True Perception. É como se fosse a percepção não só verdadeira, mas da realidade, assim, né? E é um trecho super bonito, em que ele vai falar as mesmas coisas, basicamente, que o Tinen Norbo, mas ele vai usar outras palavras. É muito legal como ele diz, né? Então, o Trungpa ele diz assim, eu vou ler porque é um trecho curto, mas é muito bonito. Ele diz assim, a arte do Dharma, ela se refere à arte que brota de um certo estado da mente, da parte do artista, que poderia ser chamado de estado meditativo. É uma atitude. É uma atitude direta de consciência altruísta no trabalho criativo.
Aí ele diz, o problema básico nas atividades artísticas é a tendência de separar o artista da audiência e depois tentar enviar uma mensagem de um para o outro. Aí tem uma separação. O artista está de um lado, a audiência está do outro, e aí ele não vê, ele não tem sabedoria do espelho, ele não vê direito o outro. Ele só tem alguns conceitos prontos. Quando isso acontece, a arte então se torna exibicionismo. Na arte meditativa, o artista incorpora o espectador, assim como o criador das obras. A arte genuína, ela é simplesmente uma atividade de não agressão. Então isso aqui é bonito, não agressão. Aí ele coloca uma questão, ele coloca uma questão que ele diz assim, que parece que diz respeito apenas à arte, mas na verdade é como se fosse uma habilidade que a gente precisa para o caminho, né? O Trumpa, ele diz, a questão é assim, como é que nós vamos organizar a nossa vida para que consigamos produzir coisas belas sem causar sofrimento aos outros? Como fazer? Então ele diz, assim, a arte do Dharma, ela não é um show individualista, ou algum talento que ninguém teve antes, uma ideia que ninguém teve antes. Ao contrário, o ponto principal da arte do Dharma é descobrir a elegância. Esse ponto aqui é muito bonito. Então, por onde começa? Né? Por onde a gente começa a fazer isso? Então, aquele ponto da comunicação que o Tiago tinha trazido, guardadas as proporções, é o que ele está trazendo aqui da bondade fundamental que gera elegância. E isso é uma questão, a elegância, ela é uma questão de estado da mente, de acordo com a tradição budista. Ele diz assim, se você quer se tornar um artista e você quer o melhor de tudo, você não pode simplesmente ter tudo. Você deve começar prestando atenção na realidade. Ou seja, a arte não é para fugir da realidade, é para poder se relacionar melhor com ela. Você deve aprender, por onde começa? A gente poderia pensar, será que eu tenho que fazer algum curso? Aí o Trungpa ele diz, primeira coisa, você deve aprender a comer apropriadamente. Você deve aprender a cozinhar apropriadamente. Você deve aprender a limpar a sua casa, limpar o seu quarto. Você deve aprender a cuidar das suas roupas. Você deve trabalhar a sua realidade básica. É aqui que o caminho começa. É aqui que a arte começa, por incrível que pareça. Ela não começa assim, no céu abstrato, né? Ela começa da terra. Então, você vai além disso. E você começa a ter alguma coisa muito mais substancial. E além disso, você começa a realmente produzir com maestria, ao mesmo tempo, um mundo artístico. Aí o Trungpa fala, nós precisamos ser honestos, reais e muito aterrados. Nós precisamos realmente apreciar as coisas como elas são. Elas são tão belas e tão maravilhosas já nesse momento. Mas para poder apreciá-las, isso requer tempo e disciplina. Muita disciplina. Porque a gente vai protestar com a realidade. A gente vai protestar com aprender a comer apropriadamente. Vai protestar com tudo. A gente vai protestar com a realidade básica. A gente gostaria que ela fosse melhor, a gente gostaria que ela fosse mais espiritual, a gente gostaria que ela não fosse um monte de coisas. Mas aí, enquanto isso não acontece, é como se o caminho nunca começasse. Né? É como se a gente sempre postergasse o caminho. Por isso que ele vai dizer, a gente precisa ser honesto. A gente precisa realmente apreciar as coisas. Aí ele usa uma expressão muito bonita aqui. Quem já leu alguma coisa dele, já deve ter percebido que o Trungpa, no final da vida, principalmente, ele usava uma expressão que é o grande sol do leste. Né? Aí ele diz assim, nós nos envolvermos com o Dharma da arte é alguma coisa muito direta. O que significa isso? Significa trabalhar conosco, trabalhar com os outros
e trabalhar conosco e com os outros juntos. Se a gente parar para pensar, o caminho do Bodhisattva é justamente esse. O Bodhisattva tem que trabalhar com ele mesmo, mas ele trabalha com os outros, e aí ele trabalha na intersecção dele com os outros. Esse é o caminho. A arte é a mesma coisa. Aí o Trungpa fala, quando a gente começa a trabalhar com a gente mesmo, isso traz a realização da nossa própria elegância. E quando a gente começa a trabalhar com os outros, isso significa que a gente vai desenvolver um senso de deleite neles. Os dois juntos, a elegância e o deleite, que vem dos outros, eles vão trazer um senso básico de riqueza e de bondade. E isso é conhecido como a visão do grande sol do leste. Obviamente, você deve saber nesse ponto que uma obra de arte traz bondade e a dignidade de uma situação. Isso parece ser o principal propósito da arte, ao fim e ao cabo. Trazer bondade e dignidade para uma certa situação. Pode pensar não só a arte, a gente pode pensar o caminho, a gente pode pensar na nossa própria prática, né? Onde é que vai isso, né? Que direção vai? Isso vai na direção de gerar bondade e dignidade. É a mesma coisa. Aí vem grande, né? Grande sol do leste. Então, a palavra grande, né? Então, ele vai dizer assim, a palavra grande significa ter algum tipo de força, de energia e de poder. Isso é, nós não estamos com medo ou arrependidos de apresentar as nossas próprias expressões ou as nossas obras de arte. Ou por esse motivo, o nosso jeito de ser. Então é interessante, a gente cria alguma coisa, a gente fica com vergonha, mas será que os outros vão gostar? Será que vão achar bonito? Será que vão me criticar? Mas pensa, bom, mas isso é se a gente cria alguma coisa de maneira artística, mas a gente reconhece isso com a gente mesmo. Será que os outros vão me aprovar o que eu fiz? Então é como se a gente tivesse vergonha da gente mesmo. Se a gente tivesse vergonha de lidar com toda a sujeira, podridão, esgoto que faz parte da gente, que não vai ter muito como esconder. Isso ele chama de grande. É um poder que é absolutamente sem medo. Se nós estivéssemos acovardados, nós teríamos um problema em tentar manusear um objeto, uma arte qualquer, uma coisa criada, né? Ou mesmo pensar em retocar ou arranjar. A gente tem medo de quebrar, medo de qualquer coisa. Né? Ou muito menos em arranjar a nossa vida no mundo. Nós estaríamos com medo de fazer qualquer coisa dessas. Então, a ausência de medo desenvolve deleite. Nós começamos a ficar tão deleitados, com tanto deleite, que espontaneamente nós desenvolvemos esse tipo de força e de energia. Nós podemos nos mover livremente ao redor do mundo, sem tentar particularmente mudá-lo, mas apenas expressando o que precisa ser expresso, ou descobrindo o que precisa ser descoberto. Aí vem o último ponto. Ele diz assim, leste, que é o conceito de estar desperto. A direção que nós estamos indo, a direção que nós estamos encarando, ela é inconfundível. No caso, a palavra leste, ela não é necessariamente uma direção geográfica. Ela significa simplesmente o lugar que você vê quando você abre os seus olhos e você olha sem medo à sua frente. Então, o leste, ele é incondicional. Ele não depende do sul, do oeste ou do norte. Ele significa apenas esse estado desperto. E aí vem a última categoria, que é o sol, que é uma radiância que tudo permeia. É uma bondade que existe numa situação, em nós mesmos e no nosso mundo, que é expressa sem dúvida, hesitação ou arrependimento. Então, essas são as categorias. Isso é um jeito que ele traz de olhar para a arte, mas, ao mesmo tempo, é um jeito de olhar para a própria prática, né? Um jeito de olhar para o caminho também. Então, é como se ele tomasse... A arte é um pretexto aqui, né? A gente precisa de um pretexto para falar
sobre o que precisa ser dito. E aí ele começa a falar da arte. Mas, no fundo, ele está falando sobre nós, né? Está falando sobre nós. Tanto o Tilenólogo quanto o Trumpa, né? Que eles se dedicaram a contemplar esse tema, né? Eu não sei se deu para acompanhar, assim, ficou um pouco maçante, né? Não sei se vocês querem voltar para o texto, a gente conversa um pouco sobre isso. Porque já tem bastante coisa aqui, né? Por favor, Célia. Esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto que está num livro que se chama True Perception. É um texto do Trumpa sobre arte, sobre fotografia. É O lindo o Zé livro. Paiva, é esse aí, é o Zé Paiva que vai traduzir. Está esperando. É maravilhoso. Eu fiquei É bonito, fascinada né? com esse livro. É muito lindo porque ele olha todos os aspectos da vida como se fosse arte, né? Ele procura encontrar beleza e fluidez e com um cuidado, com uma curadoria no olhar dele, que é uma coisa assim, é muito lindo a forma como ele expressa isso. E eu fiquei curiosa porque eu entrei para um campo um pouco mais de arte, fazendo cerâmica, então estou interessada no tema, né? Então eu busquei esse livro e realmente é um deleite esse livro, porque ele era um artista, né? Em muitas coisas, ele fazia fotografia, ele fazia ikebana, ele fazia versos, ele fazia desenhos, ele fazia caligrafia. Ele era muito criativo, né? Muito Ah, tá. prolixo no campo de arte. Então, Uhum. ele tinha um olhar, uma percepção muito grande e um cuidado muito grande. E ele coloca tudo, então, para você ver com mais cuidado e com mais dignidade, com mais respeito para todos os aspectos da sua vida, né? É isso que eu senti do livro dele e me impactou muito. Eu li ele há uns meses atrás, eu fiquei assim, uau! É muito, muito impactante esse livro. Porque ele escapa de uma coisa que fácil a gente vê no ramo da arte, que é uma coisa um pouco egolombra, né? As pessoas entram numa viagem paralela, assim. E também não é uma coisa autoajuda, Não, simplesmente autoajuda em que fica tentando empurrar, assim, né? Ele escapa disso. É muito bonito, né? E o Tirinado também faz pois isso, né? é, então é engraçado o paralelo entre os dois, né? O Tina Lome bota mais o aspecto nos elementos, né? De uma certa forma, porque é o nosso tema aqui principal, mas no fundo eles estão falando a mesma coisa, né? De dar o mesmo respeito e tratar as coisas com aquele cuidado, ou seja, todas as nossas conexões e todas as nossas relações e tudo que a Uhum, gente faz, né? Dá aquele respeito e aquela reverência para as coisas que a gente, né, no automatismo esquece. Então, tipo assim, é um alerta mesmo, né, para gente. Muito, muito bonito. Eu uhum, fiquei uhum, comovida com esse livro, muito. E é bonito ver o Tilenormo trazer de outra maneira, mas a mesma coisa, de voltar ao assunto, né? Então, eu fiquei feliz que você me trouxe esse tema, porque eu estava assim, revendo coisas do Trumpa hoje mais cedo, porque, né, deu vontade depois de ver aqui o texto do Tilenor. Muito bacana mesmo. obrigado. Obrigada. Tá aberto, gente.
Oi, Henrique. Oi, Maria. Estava te esperando aqui. A Deise me falou: olha, vai ter um estudo sobre arte. Hoje eu te me mando o link. Mas, olha, eu estou escrevendo TCC, né? E é sobre arte e espiritualidade. E aí eu trago a questão das esferas de cerâmica para fazer os malas coletivos. Então tem várias coisas. E a maioria das frases que tu foste lendo hoje, eu citei no TCC que tá em andamento ainda, né? Uhum. Mas bem assim, confluindo, né? Então, feliz de ouvir, feliz de encontrar mais uma referência também, né? Legal. Tu tem te aprofundado nesse tema, né, Maria? Sim, sim, é o caminho assim que eu tenho estudado, né? E tanto da minha prática pessoal assim de relação, né? Eu tenho muito forte a questão da cerâmica, mas entram outras expressões também, né? Uhum. Mas eu gosto muito da coisa da argila, assim, essa coisa de voltar para a terra. É, que criançada que é barulhenta. Eu vou falar e vou desligar. Legal. E aí eu tô agora finalizando o curso na URGS, né? Então toda a pesquisa tem sido nesse sentido de arte e espiritualidade. E a parte da arte contemporânea também tem um outro livro que tem muita coisa legal. Deixa eu mostrar aqui. Que aí é mais na parte de arte, né? Que esse aqui, que foi um trabalho, ele é de 2004, de vários artistas reunidos trazendo essas questões do budismo na arte contemporânea. Então, tem muitos artistas conhecidos, muita coisa legal, né? Trazendo como que o budismo está relacionado com o fazer artístico, né? Inclusive, Marina Abramovic, que é uma Uhum. performer super famosa, ela tem todo o relato dela de como ela se vincula com o budismo e tal. Uhum. Então, Prática de cara, conta, né? É bonito de ver. é muito legal, assim. E é isso. Legal, obrigado. Marina Abramovic faz coisas muito legais. Oi, Henrique. Oi, Edu. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Eu estava ouvindo a colega falar e eu lembrei de um artista muito interessante que eu conheci e que faz uma relação com o budismo a partir de uma experiência de quase morte que ele teve, que é um artista plástico e um performer também, que chama Bill Viola. Talvez para ela seja interessante ela buscar conhecer também, dentro desse trabalho que ela está desenvolvendo. Bem interessante. Vamos ver aqui. Sempre remetendo a essa experiência de quase morte que ele teve, né? Ele quase se afogou quando era criança e isso perpassou toda a arte dele, toda a vida dele. Bem interessante. Ah, O Bill E Viola só tá pra... aqui também. Então tá. Então você já conhece. E só para trazer um pouco uma reflexão que vem realmente, né? Essa relação que os dois autores fazem aí da arte com o Dharma, do Dharma como arte, da arte e Dharma, é algo que, quando a gente tem uma relação com a arte e começa a entrar no budismo, a se relacionar com o Dharma, é uma questão muito que fica presente, assim, né? Porque o meio artístico realmente ele é um espelho, assim, ele é uma vitrine de como que o ser humano pode aprofundar num certo autocentramento também, né? Então a arte ela pode realmente gerar um aprofundamento disso, mas quando você encontra o Dharma e você começa a se questionar dentro desse processo, a arte também se torna uma possibilidade maravilhosa de acessar ou começar a contemplar as cinco sabedorias assim também, né? Então o quanto que a arte se torna oferecimento, né? Então isso para mim virou uma tônica assim
para que eu estou fazendo? Então, como é que a motivação entra no fazer, assim, né? Para que eu estou fazendo isso? Né? Quantas vezes eu subi num palco, eu como músico, subi num palco para, é isso que você falou, era para ser um exibicionismo, para mostrar alguma técnica e totalmente uma casca, né? Uma casca muito frágil, assim. E aí você começa a perceber, nossa, mas o que eu tenho para oferecer através disso, né? O quanto que isso pode ser uma forma de cuidado também. E aí transforma bastante, né? Até às vezes barra a própria criatividade, porque aí você começa a ter um critério também muito específico, né? Que às vezes o artista ele precisa, essa liberdade do artista ela também às vezes é necessária, porque ele não, como não tem barreiras, a criatividade vem com muito mais fluência, né? E quando você começa a colocar esse critério da motivação, aí você começa também a filtrar, assim, falar, bom, não é isso que eu queria dizer, então isso aqui para mim não serve tanto, né? Então, assim, só para colocar um pouco essa reflexão que eu acho maravilhosa esse tema aí. Eu vou ler vou buscar essas referências que eu não conhecia. Valeu, Henrique. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa noite. Até esse tema da arte me tocou bastante, porque como eu estou estudando, né, a dança clássica indiana, e ela vem como uma dança altamente devocional, né? Inicialmente, eu não imaginava que ela fosse tão devocional como ela é. O microfone mutou, Paty. Meu gato passou aqui e pisou em cima. Inicialmente, eu não sabia que era uma dança tão devocional, né? Porque ela tem, enfim, ela tem toda uma ligação com o hinduísmo, né? Com essa base toda da Índia. Mas a gente estuda muito a parte teórica também, assim, além da questão prática. Então, é muito importante, assim, a professora fala que é engraçado, a gente tem vergonha. Eu, como estou começando, né, eu tenho muita vergonha de me apresentar. Mas, ao mesmo tempo, a professora sempre fala: não, vocês estão aprendendo uma arte que é uma arte devocional, que está contando histórias de conexão divina. Então, assim, vão trabalhando essa questão do ego, da autocrítica, de tudo, porque à medida que a gente vai avançando, a gente vai tendo como se fosse umas permissões para fazer determinadas apresentações. E daí, claro, que agora na pandemia a gente não tem apresentação de palco, não tem essas coisas, né? Então ela incentiva a gente a postar as coisas no Instagram para divulgar não só a arte, mas o nosso trabalho, o trabalho dela e trabalhar essa questão toda do ego. Mas o que é mais interessante é porque em todo esse estudo teórico, essa dança ela não faz nenhum sentido se a gente não tiver conectada com a essência dela, sabe? Com o que de fato ela quer transmitir. E eu particularmente estou apaixonada por essa dança, assim. E a professora estava me falando, ela segue uma filosofia da Índia lá, que chama Ananda Marga. Então ela faz muitos Prabhat Sangitas, que são um estilo musical bem devocional, mas ela estava explicando assim que ela não conhece dentro do budismo tibetano se a dança indiana clássica se ela é apresentada também. Ela não soube me falar, mas ela disse que como a gente aprende uma linguagem, uma forma de expressão, então assim como os mantras hindus são dançados, ela disse que de repente para eu conhecer e estudar se no budismo tibetano também é dançado a dança indiana. E aí eu queria te fazer essa pergunta, tu sabe se existe isso? Se Eu não dançam os sei. mantras? Eu não sei. No Vajrayana tem um aspecto da dança, mas eu não sei se ela necessariamente tem essa origem indiana. Até tem uma história engraçada que eu fiquei sabendo muito recentemente, que foi uma lama americana
uma mulher, ela foi a primeira, agora acabou falecendo, eu não sei se ela faleceu nesse ano ou no ano passado, ela foi a primeira lama ordenada pelo Charles Rinpoche, que faleceu. Ela tinha um câncer, ela faleceu faz pouco tempo, assim. E ela era muito na dela, assim, acho que ela deu poucas entrevistas, eu li uma entrevista dela, foi ano passado, né? E ela deu uma entrevista muito interessante dizendo que ela não tinha, por exemplo, muita habilidade para falar sobre o Dharma, para se comunicar verbalmente, porque ela disse que ela era muito seca, ela se achava muito seca, muito dura e que rapidamente ela falava com as pessoas, já dava coice assim nas pessoas falando, né? Então que ela achava melhor ficar quieta. Falar não era muito a praia dela, porque ela se dava conta que ela rapidamente ultrapassava uma linha e sabe lá o que podia descambar depois, né? E o Rinpoche notou aquilo. Mas aí o Rinpoche, ela se tornou uma lama. Mas ao invés dela, o Rinpoche botou ela a dançar. O Rinpoche viu que ela tinha essa conexão. Então ela se tornou uma exímia dançadora da dança dos lamas, né? Dançarina da dança dos lamas. E o caminho dela era por aí. Então ela disse, eu não sento para dar ensinamento, mas eu danço. E o Rinpoche encontrou um jeito de tornar isso o caminho e a prática dela, né? Então, eu sei que ela fazia isso, né? Eu não lembro o nome dela. Eu acho que daqui a pouco dá para pesquisar melhor a referência. E quando teve o encontro com o Bhante do Sep Talks, né? Aquele monge de Uganda, né? Que ele fez o encontro com o Lama. Depois a gente teve uma conversa com o pessoal mesmo do college, né? Do Sep Talks. E aí foi feita essa pergunta para ele, como é que ele fazia em regiões da África que ele estava apresentando o budismo, né? Assim, que meios hábeis, como é que você faz? Por onde é que você começa, né? Aí ele disse, olha, muitos dos lugares aqui, as pessoas são analfabetas, as pessoas não têm acesso à alfabetização. Eu não posso, por exemplo, apresentar o budismo, apresentar qualquer ensinamento numa perspectiva discursiva como a gente está acostumado, porque aquilo não ia fazer muito sentido, é muito abstrato, é como se fosse uma conexão muito mais terra, né? Assim, muito mais pé no chão. Então ele se viu encontrando jeitos menos teóricos, abstratos, assim, de fala, não que não tenha fala envolvida, né? Mas é como se não fosse o aspecto principal, tivesse aspectos mais aterrados para fazer isso acontecer, né? E eu fico imaginando o quanto que essas dinâmicas de corpo não estão envolvidas nisso e assim por diante, né? Que são coisas que no fundo a gente usa menos, eu acho, nessa abordagem, que é falar como se fosse meio acadêmica, assim, filosófica, né? É como se ela tivesse um extremo, assim, né? Mas tem outras, então, que foram sendo usadas e preservadas por essas culturas, né? E a cultura ocidental, ela é um pouco que patrola isso, né? Alguém está falando aqui da dança Vajra, eu não sei, não conheço essa. Eu não conheço também. Obrigado. Eu acho que é do Nankei Norbo, né? Da comunidade de Dzogchen. E Tamara? Oi, Henrique. Oi, gente. Então, só queria falar um negócio, porque no começo do ano teve o intensivo Sim no lugar, que foi o CCKs. E aí eu queria só compartilhar que foi super legal, porque ele deu uma palestra sobre criar canções de paz. E, tipo, de repente todo mundo começou a fazer canções de paz. Ele meio que falou que todo mundo era capaz de fazer, incentivou o pessoal a fazer. E todo mundo estava fazendo, assim, começou a chover no fórum canções de paz. E, tipo, ninguém se sentia capaz. E foi só ele falar e todo mundo foi capaz. E aí eu lembro que até comentaram, assim, que quando um grande mestre vem e fala uma coisa, sabe lá de onde vem o negócio, a tal da energia, e as pessoas começam a fazer. E eu achei interessante de comentar. E aí, a outra coisa que eu queria falar é que você falou que a arte budista, ela, tipo, transforma a energia interna
em forma e depois em iluminação. E é bem legal, né? Aí, assim, eu gosto de desenhar. Não que eu saiba desenhar, mas eu gosto de desenhar. E aí eu ouço essas coisas, aí me vem uma imagem na cabeça. Me veio, por exemplo, uma nascente, que seria a tal da energia interna, aí uma cachoeira, aí a forma seria o rio, que é o caminho que você falou, e aí a iluminação seria o mar. Aí eu já pensei em fazer o desenho disso, e eu já quero fazer o desenho. Tá certo. Só para compartilhar. Tá bem. Obrigado. Fico aguardando agora, hein? Porque quando vem um mestre desses e diz, é como se ele autorizasse a gente a fazer, né? É muito engraçado, né? Não tem nada bloqueando, né? Não tem nada. Se a gente parar para pensar, o que é que mudou, né? Não mudou nada. Mas é como se tivesse uma autorização. É muito engraçado isso, né? E aí, assim, só complementando, que nem a gente falou assim, que o ideal seria que a gente conseguisse, através da forma, trazer a iluminação. Mas a gente tem muito medo de, tipo, através das formas, das coisas que a gente cria, em vez de iluminação, trazer confusão, né? Como a gente, pelo menos eu, não consigo reconhecer a minha energia interna, sei lá o que que passa aqui dentro. Aí sei lá o que que eu vou criar. Então aí eu tenho medo que essa minha criação, em vez de causar iluminação, cause confusão, né? Sempre fico com isso na cabeça. E às vezes as pessoas também você mostra para alguém, a pessoa não comenta, até por educação, ela viu alguma coisa lá que não é muito legal, mas por educação, assim, porque ela não quer te desagradar, ela não comenta, mas tipo, né? Aí outras pessoas vão ver e vai ser pior, sei lá. Mas é assim com tudo. Se tu vai cozinhar para alguém, é a mesma coisa. A pessoa pode não dizer o que ela acha, mas ela é assim com qualquer coisa. A gente, sei lá, botou uma roupa. O que você achou? A pessoa é assim com tudo, entendeu? A gente sempre vai estar preso a essa coisa, né? Não tem como escapar, né? Henrique, só. Oi. Ai, desculpa, acho que alguém acabou de levantar a mãozinha, mas é rapidinho. É só para que a Tamara falou do K-Sensei, foi super bonito mesmo, né? E uma das coisas, eu até cheguei a escrever lá que uma das coisas que eu mais achei maravilhoso é que as pessoas faziam umas perguntas ultra mega complexas para ele, falando sobre a compaixão e ele só respondia tipo com uma frase. E eu lembro que perguntaram sobre o bloqueio mental, né, dos artistas, que eu acho que isso é uma coisa que, né, muitos artistas falam. E ele só falou assim, ele falou, os bloqueios estão todos na nossa mente, continue movendo as mãos. E eu achei essa frase super bonita, assim, até no caminho mesmo, né, esse que a gente, não só como artista, né, mas no próprio caminho, como a gente vai colocando esses bloqueios mesmo, né? E ele só respondeu isso, assim, continue movendo as mãos, né? E eu achei super bonito, assim, bem pro Dharma mesmo, né? Achei legal. Só queria legal. compartilhar. Obrigado. Imagina. Oi, Tati. Oi, pessoal. Oi, Henrique, tudo bom? Oi. Eu fiz teatro por uns 7 anos, né? E o meu último diretor falava uma coisa que para mim fazia muito sentido, mas para mim. Ele falava que a arte, ela tinha que ser ligada a algo espiritual, porque senão ela não saía do ego, né? Para mim isso faz sentido e eu lembrei disso com o texto que você leu. Mas aí sem ser a Mariana, a outra mocinha, não lembro o nome dela, A Tamara. fala da questão do medo, né, de chocar tudo. E me veio, assim, uma dúvida. E quando a arte, ela tem esse objetivo de chocar também, né? Eu lembro muito daquela exposição que teve aquele cachorro que morreu, né? Eu acho. Não sei se vocês lembram dessa exposição, que uma moça deixou um cachorro faminto lá numa exposição para representar. Aí eu fico pensando, né, assim, porque assim, em termos de representar a crueldade do mundo para que a gente tente transformar, talvez tenha um sentido isso, mas
e a questão, até onde é o limite, né? Até Abramovich mesmo, né? Aquela questão do revólver em cima da mesa. Aí a gente, o infinito e além, né? Aí eu fico me questionando na visão budista como que é esse tipo de arte mais drástica, assim. Eu acho que o texto, ele vai... A gente não chegou a ler esses trechos hoje, né? Mas daqui para frente, ele vai começar a tocar no ponto das emoções. Então, ele vai falar da raiva, ele vai falar da ira, ele vai falar como se fosse dessa paleta de cores, né? Mas ele vai falar de como está misturado com as emoções também. E eu acho que tem uma diferença, por exemplo, se a gente for olhar a própria iconografia tibetana, ela tem coisas chocantes, né? Imagens ah, fortes, né? Tem aquelas imagens das deidades que pisam sobre cadáveres, assim por diante, né? E aquilo está nos templos, né? A gente tem várias dessas tancas que são super fortes, né? As representações delas, né? Mas aí tem uma questão de Melizabes, né? É como se tivesse realmente uma ponderação, uma reflexão sobre aquele meio hábil específico, o contexto daquele meio hábil específico. Porque às vezes aquilo pode ser chocante, mas pode ser que seja só chocante, não aconteça nada, né? Eu acho que essa reflexão mais profunda, ela precisa estar além dos extremos, né? De alguma coisa que vem simplesmente de uma sensação assim de... Eu não sei se revolta é a melhor palavra, mas é como se fosse só chocar por chocar, e é como se talvez não tivesse um caminho que pudesse talvez decorrer dali para diante, né? De um outro extremo de ser alguma coisa, então, como se fosse puramente cor-de-rosa, né? Acho que o Trungpa, ele enfatiza isso da gente precisar ser honesto e lidar com o lugar que a gente está e o que está acontecendo, assim por diante. Mas aí essa parte que vai tratar, por exemplo, né, também das emoções que estão envolvidas, eu acho que vai ser na semana que vem, que daí ele vai, dentro do texto, ele vai começar a relacionar isso melhor, sabe? É como se eu fosse esperar um pouquinho para entrar mais assim nesse tema, sabe? Mas ele é bem importante, com certeza. É. A Abramovich tem uma questão. Ela começa a se relacionar com o budismo depois, né? Esse ali, essa performance do revólver e tal, isso é antes, né? Ela começa a partir do momento que ela faz aquelas performances de ficar sentada de frente para alguém por 4, 7 horas. Aí, a partir dessa experiência de ficar sentada tanto tempo e ter experiências de estado meditativo, que ela vai conhecer o budismo depois, né? Então, e aí ela tem toda uma relação, inclusive com o Dalai Lama, de essas danças que ela diz que tradicionalmente no Tibete durariam 4 dias, ela foi convidada para transformar isso em apresentações de 2 horas, coisas assim. Então tem toda uma relação de mais de 20 anos, mas não é o início da carreira, né? Não, aquelas primeiras performances não tem ainda essa relação, isso vem depois. Então tá bem. Acho que a gente fica por aqui hoje, pessoal. Obrigado. Aí semana que vem a gente continua nesse ponto que a gente parou, né? A gente olha esse tema da arte, a gente segue mais um pouco com ele, né? Ele é um espelho interessante para a gente poder se ver. Henrique, você está sem som. Eu estou sem som. Eu estava ouvindo. Aqui está normal, né? Aqui está normal também. Tranquilo. Tá bem. Então, vamos fazer a dedicação. Méritos e pontos que expandem e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.